Eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ele é nossa alegria, Ele é nossa porção. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Ele é a nossa alegria. Aplauda Ele bem forte, amado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida, na casa de cada um de vocês. Meus irmãos, que saudade de cada um de vocês, que saudade nós estarmos ali reunidos novamente no prédio da nossa igreja, dos nossos abraços. Que bênção, que grande bênção, né, meus irmãos, estarmos assim juntos. Mas devido às circunstâncias, devido a essa pandemia que assolou a humanidade, nós nos encontramos assim. Mas a palavra do Senhor diz que a tudo nós devemos dar graças a Deus. O Senhor sabe o porquê de tudo isso e nós sabemos também que é momentâneo, é temporário e que logo, logo, eu creio, em nome de Jesus, que é passageiro, que vai passar e que logo nós estaremos novamente no prédio da nossa igreja com aquelas confraternizações que nós gostamos tanto, não é? Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Sabemos que são dias difíceis, mas mesmo nos dias difíceis, irmãos, nós precisamos ter a certeza de que Jesus sempre vai estar nos dando força para passarmos esses dias o melhor possível, da melhor forma possível.
Amém? Eu gostaria de agora, nesse momento, convidar você para pegar a sua Bíblia, para que nós possamos assim adorar, para que nós possamos ler a sua palavra, que é doce como mel, para nos alimentarmos mais da sua doce palavra. Convide a sua família para estarmos assim juntos, reunidos, num só propósito, em unidade, em comunhão e em amor. Amém? Eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês a palavra do Senhor que fica em Lamentações. Lamentações, meus queridos. Capítulo 3, a partir do 21. Vai do 21 até o 25. Eu sei que Deus vai falar de uma forma especial ao seu coração, assim como Ele já falou ao meu. A palavra do Senhor, ela diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Meus queridos, bom é o Senhor. Feliz é aquele que espera pelo Senhor, assim diz a palavra. Que nós possamos estar esperando pelo Senhor, esperando em Deus por dias melhores. Estamos passando por uma dificuldade muito grande diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas eu quero perguntar a você nesta hora: onde está a sua esperança? O que você tem feito com a sua esperança? A palavra que nós lemos diz assim: quero trazer de volta aquilo que me dá esperança. Diante de tantas coisas que nós temos ouvido, diante de tantas coisas que nós temos visto durante essa situação, durante essa crise, durante essa pandemia, muitas pessoas chegaram até mesmo a perder a sua esperança e têm se alimentado apenas de coisas ruins, de coisas negativas. Pessoas que têm até mesmo desistido de sonhar, desistido dos seus sonhos, desistido dos seus projetos, achando que acabou, achando que os propósitos que Deus tinha na vida deles se encerraram aqui como ponto final, porque ver-se muito ouvir falar da crise financeira. Quantas pessoas, quantos irmãos estão achando que Deus colocou um ponto final no seu negócio, nas suas empresas? Mas não, meus queridos. Tudo que nós estamos vivendo hoje é apenas uma pausa, é apenas uma vírgula para que uma nova história seja reconstruída na nossa vida. Tudo isso vai passar. Não perca a sua esperança. Não perca a vontade de voltar a sonhar. Volte a sonhar com seus projetos. Volte a fazer planos com as suas empresas. Volte, queridos, a sonhar, a planejar. Porque apesar da crise, apesar dos problemas que nós estamos enfrentando, nada mudou na eternidade. Os sonhos e os projetos que Deus um dia liberou sobre você, eles vão se cumprir. No momento certo, eles vão se cumprir. Então se lembre, tudo isso é apenas uma vírgula, mas ninguém, nenhuma pandemia pode impedir os propósitos, as promessas que foram liberadas a teu respeito. Tudo passa nessa vida. A palavra do Senhor diz que tudo passa, menos a palavra do Senhor. E se Deus algum dia liberou uma palavra de promessa na tua vida, então confia no Senhor, espera nele, porque tudo irá se cumprir. E você vai cantar, sim, eu creio, em nome de Jesus, o hino da vitória. Isso é passageiro, meus irmãos, isso vai passar. Em nome de Jesus, nós temos que continuar a ter esperança. Traga à sua memória aquilo que te motiva, aquilo que te leva para frente. Não deixe que o desânimo tome conta de você. Afinal, Jesus está contigo. Jesus está na tua casa, Jesus está na tua família. E diante de Jesus, nada vai mudar a teu respeito. É Ele que vai te guardar, é Ele que vai proteger a tua casa, proteger as tuas finanças, os teus sonhos, de tudo que você tiver que guardar. A Bíblia também diz, de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Guarda teu coração, pensa naquilo que você vai fazer quando tudo isso vai passar. Isso é ter fé.
Isso é ter esperança, porque fé não é apenas olhar para as circunstâncias, mas é crer naquilo que vai acontecer. Então eu quero convidar você nesta hora a ter esperança novamente. Se você perdeu a sua esperança, se você acha que daqui para frente só vai piorar, em nome de Jesus, mude a sua visão, mude o foco, pense de uma forma diferente, diz não, daqui para frente tudo vai melhorar. Nós precisamos exercer a nossa fé e confiar no nosso Deus. Convido você, nesta hora, a estar orando ao Senhor e a declarando que você confia sim nele, que você confia nas palavras que saem da sua boca. Vamos orar, meu querido, minha querida, nesta hora? Senhor, Tu é bom, Pai. Tu és maravilhoso, meu Deus. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está, Deus, devidamente no mesmo lugar e que nada, Senhor, abalou o Teu trono. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós queremos Te render louvores, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome porque o Senhor é digno, porque o Senhor tem todo mundo na palma das Tuas mãos, Senhor. Todo o universo está na palma das Tuas mãos. O Senhor tem o governo de todas as coisas, e nós sabemos, meu Deus, que tudo pode mudar, Senhor, num piscar de olhos, porque Tu és Deus, porque o Senhor é Deus, e é o único Deus verdadeiro, não há outro semelhante a Ti, não há outro que tenha o poder que o Senhor tem, e é por isso, meu Deus, que nós estamos aqui crendo, Pai, que dias melhores virão, sobre a nossa casa, Senhor, sobre as nossas finanças, sobre o nosso emprego, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção, que a Tua graça esteja derramada na vida de cada família, Pai, que está orando juntamente comigo, meu Deus. Pai, Tu és o Deus de provisão. Meu Deus, se há algum irmão, Deus, alguma irmã que está passando por alguma necessidade agora, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, que é o Deus da provisão, esteja, Senhor, entrando nessa família, Pai, e resolvendo toda e qualquer situação. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te louvamos em meio à crise, nós Te louvamos, Senhor, em meio à bonança, nós Te louvamos, ó Deus, em todo o tempo, Pai. Te exaltamos pelo que o Senhor é, nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias, elas permanecem e duram para sempre. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Amém. Meus amados, nesse mesmo espírito de confiança em Deus, de adoração, vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o Seu nome, vamos dizer que Ele é digno de louvor, sim, que Ele é digno de toda a nossa adoração. Então, nesta hora, se entronize na presença do Senhor, declare para Ele que você tem sede e fome da Sua presença. Deus habita no meio dos louvores. Louve ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Vamos adorar? Graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção.
força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será. Eu quero ouvir a igreja declarando isso bem alto. Será. Mais uma vez. Será pra sempre meu. Liberto eu fui. Misericórdia e perdão, eterno amor. Misericórdia e perdão. Maravilhosa graça que perdi. Estando cego pude ver Cristo me resgatou. Obrigado, Senhor. Voltamos, meus irmãos, minhas irmãs, para trazer aqui para vocês alguns avisos breves da nossa igreja, né? A gente sabe que a nossa igreja ela não para, mesmo nesse tempo, os trabalhos continuam, mesmo que à distância. Nós temos aqui um aviso muito especial para cada um de vocês.
né? Toda quarta-feira e toda quinta-feira o pastor Robson está disponibilizando um estudo maravilhoso a respeito do livro de Apocalipse lá no nosso canal do YouTube. Então não perca essa oportunidade, vai lá toda quarta-feira e quinta-feira e você vai ter acesso a um estudo maravilhoso para que você possa assim aumentar os seus conhecimentos cada vez mais e se enriquecer da palavra do Senhor. Não perca toda quarta-feira e quinta-feira livro de Apocalipse, assim nós estamos estudando. Também outro aviso, os irmãos que desejam fazer as suas ofertas, que desejam também estar assim, devolvendo ao Senhor os seus dízimos, você pode estar fazendo aqui pelo QR Code, né? Ali você vai estar acessando, colocando a câmera do seu celular e ele vai te enviar ali para a página para que você possa estar assim fazendo as suas ofertas, as suas contribuições para a igreja e também assim depositando no altar do Senhor os seus dízimos. Também, queridos, o projeto Jesus Tem Fome e ele não pode parar. Sabemos que nesse tempo, principalmente nesse tempo, nós precisamos estar ajudando famílias que tanto precisam e que contam com essa colaboração. Então, se você quer fazer uma oferta especial para o Jesus Tem Fome, onde o irmão Hugo é o presidente, você pode entrar em contato diretamente com ele. O telefone está passando aí na sua tela, ou também no QR Code, lá tem uma página que você vai ser direcionado se você quiser fazer por lá a sua contribuição para o projeto Jesus Tem Fome. E que Deus assim possa estar nos abençoando continuamente. Nós vamos ter a palavra ministrada pelo pastor Robson. E eu sei que ela vai alcançar um lugar no seu coração, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meus queridos. Quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje, domingo, dia 31 de maio, o último domingo do mês de maio, e mais uma vez nós estamos aqui para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, receber alimento vivo da palavra de Deus. E depois desse louvor, dessa introdução do culto feita de forma tão gloriosa, tão maravilhosa, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, cada família que está assistindo esse vídeo, esse culto online nesse momento, a nos voltarmos coração, mente, nossa alma para a palavra do Senhor, buscando receber dela alimento vivo para as nossas vidas, amém? Antes de nós lermos o texto que nós vamos compartilhar nessa noite, eu quero te convidar mais uma vez, aí onde você está, a tirarmos um minuto de oração e pedir que o Senhor nessa noite fale conosco. Talvez nesse momento eu estou me dirigindo e falando com alguém que está passando por uma situação de depressão na sua vida, passando por uma luta na sua casa, na sua família. Eu não consigo saber o alcance dessa palavra, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor envia a sua palavra com um propósito. Creia que nessa noite, independente da situação que você está ou acerca da situação que você está, Deus vai falar com você de forma gloriosa, porque Ele fala conosco através da sua palavra. Vamos orar? Peça isso ao Senhor, peça que nesse momento seu coração seja cheio do Espírito e da palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais essa oportunidade que nós temos de recebermos a Tua palavra e da Tua palavra também recebermos do Teu Espírito Santo. Que nessa noite, nesse dia, Senhor, onde estamos reunidos através da internet, a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a enviará. Que ela alcance os corações que estão tristes, amargurados, depressivos, cheios de ansiedade, passando por problemas e pessoas que precisam de um milagre da parte do Senhor. Deus, eu não consigo saber a necessidade de cada pessoa que está do outro lado, mas o Senhor conhece cada uma delas. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos que a Tua palavra alcance morada em nossos corações e nos transforme, nos encha da vida do Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo envolva cada casa, cada família, cada pessoa
que ouvirá essa palavra nesse momento. Tira de nós todo bloqueio, tira de nós todo impedimento, que o nosso coração esteja aberto para a Tua palavra e nessa hora não haja nenhuma concorrência, Senhor, com a palavra do Senhor em nosso coração. Que não venhamos perder tempo nesse momento com coisas seculares, com as coisas dessa vida, mas toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, pela Tua palavra, Pai. No nome de Jesus é a oração que nós fazemos nessa hora. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que a boa semente da palavra encontre uma terra fértil no seu coração. Pegue a sua Bíblia e abra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do capítulo 2, a partir do verso 4. Eu quero ler nesse momento com os irmãos. Irmãos, me perdoem que às vezes eu falo nessa noite, porque eu estou gravando agora, é noite, mas eu sei que pode ser que nesse momento você esteja assistindo a essa palavra no domingo, hoje pelo dia. Então, neste momento, eu creio que nesse momento a palavra do Senhor vai falar conosco. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 4. Hoje eu quero falar sobre transformar pedras em colunas. Hoje eu quero falar do trabalhar de Deus nas nossas vidas, de como Deus trabalha na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos e do que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações, passamos por adversidades e não conseguimos entender como que Deus está trabalhando na nossa vida acerca dessas coisas. E hoje eu quero usar a palavra do Senhor para esse propósito, para te mostrar como Deus fez, como Ele faz e como Ele sempre fará nas nossas vidas. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim, 2, 4, do 4 e 5. Chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor, o apóstolo Pedro, e hoje eu quero falar muito sobre ele, apóstolo Pedro, ele nos diz aqui nesse texto que Jesus é a pedra que vive, a pedra que foi rejeitada, mas que para Deus se tornou uma pedra eleita e preciosa. E aí no verso 5 ele vai dizer que também nós, também vós, nós, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual para que sirvamos de sacerdócio santo com o fim de oferecer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos pedras espirituais. E esse termo, essa comparação é gloriosa. Lá em Israel, nos dias do Antigo Testamento, todas as vezes que alguém ia construir, fazer uma construção de uma casa, de um templo, seja do que for, eles, claro, as construções não eram como são hoje. Nós usamos tijolos queimados, né? Tijolos de barro queimados ali e construímos nossas casas, ou tijolos de cimento. Tudo feito no Antigo Testamento e antigamente, alguns séculos atrás, era com pedras. Só que aquelas pedras que eles viam nas montanhas rochosas, no deserto, no meio do caminho, aquelas pedras que estavam sobre os montes, eles chamavam apenas de pedras. Eram pedras comuns, que estavam ali sem trabalho nenhum, sem polimento, sem função alguma, pedras largadas lá. Mas quando eles tomavam essas pedras dos montes rochosos, dos desertos, traziam essas pedras para serem utilizadas, eles traziam para casa, eles talhavam essas pedras, trabalhavam nessas pedras e dava a essas pedras algumas formas, elas tinham algumas funções que elas recebiam, serem colocadas em paredes, serem colocadas em muros, e essas pedras que eram trazidas de lá de fora para uma função, para uma edificação, eles chamavam de pedra viva.
Não é interessante isso? Veja que comparação gloriosa. Um judeu, alguém daquele tempo que lesse a carta de Pedro, como Paulo também, e Jesus falou isso, nós vamos ler mais à frente, quando ele usava o termo pedra viva, Pedro, claro, está se referindo ao fato de nós sermos um organismo vivo, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Mas o exemplo que ele dá aqui, chamando a Cristo e nos chamando de pedras que vivem, pedras vivas, era fazendo essa alusão à forma que eles chamavam as pedras que tinham sido tiradas daquele contexto natural, que eram somente pedras, e que agora seriam usadas para a edificação de uma casa, de uma construção qualquer. Mas se tornou uma pedra trabalhada, uma pedra que foi polida, que foi dada a ela uma forma para um fim, para um propósito específico. O Senhor Jesus, Ele é a pedra viva e nós somos feitos à sua semelhança. Nós somos também pedras que vivem agora. Uma vez que Ele nos resgatou e nos deu vida, nós somos pedras vivas. Todos nós, irmãos, éramos pedras largadas. Todos nós estávamos soltos, vivendo de qualquer jeito, seguindo o rumo das nossas vidas, fazendo aquilo que estava no nosso próprio coração. Mas um dia nós fomos encontrados pelo Senhor. Um dia o Senhor Jesus nos resgatou. Um dia Ele nos deu vida, como eu disse, e a partir daquele momento Ele começou a trabalhar em nossas vidas. Antes nós éramos sem formas, vazios, mas hoje nós estamos sendo talhados, nós estamos sendo moldados segundo a vontade de Deus. Você consegue perceber o trabalhar de Deus na sua vida, meu irmão? Você consegue perceber que a cada ano, a cada dia que vai passando, Deus está trabalhando na sua vida? Se você não tem percebido isso, precisa perceber, porque o Espírito Santo sempre quer nos moldar. O propósito do Espírito Santo nas nossas vidas, como nós lemos aqui, é nos fazer a semelhança de Cristo. Romanos capítulo 12 vai nos dizer que nós não devemos nos moldar, pegar forma desse mundo, mas devemos renovar a nossa mente pela palavra. Então esse é o trabalhar do Espírito Santo, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, nós somos pedras que estamos sendo trabalhados por Deus a cada dia. Quando Ele está cortando algo na nossa vida, fazendo algum trabalhar na nossa vida, Ele está apenas cortando coisas que são desnecessárias para nós, que não vão contribuir para a glória dele em nossa vida. Mas lembre-se sempre de que Ele não faz essas coisas enviando para nós algo ruim como doença, como miséria, embora o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida muitas vezes é um trabalhar doloroso. Algumas vezes você se sentirá pressionado, sentirá no meio de situações que você precisa crescer, avançar. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, assim como Ele é pedra viva, nós também somos feitos pedras vivas para o Senhor. Quando nós moldamos e talhamos uma pedra, aumentamos o seu valor. Na verdade, tudo aquilo que é trabalhado, tudo aquilo que é moldado, tudo aquilo que há um trabalhar sobre alguma peça, algo que é bruto, aumenta o seu valor. Até o mesmo ouro, que é um metal muito precioso, quando você vê o ouro sendo extraído de uma jazida e tudo mais, ele é tirado ali, ele tem muitas impurezas. E mesmo aquela pedra bruta de ouro, que tem muito valor, mas quando você coloca ela na mão de um ourive, e ele trabalha, e ele molda, e transforma aquilo em uma aliança, em uma corrente, em uma joia, o valor aumenta muitas vezes. Sabe, irmãos? Nas mãos do Senhor, o seu valor sempre vai aumentar, porque Ele está trabalhando na sua vida, na nossa vida. Quando Deus trabalha na vida de um crente, a consagração, o valor desse crente para Deus aumenta. Não pense você, meu irmão, e claro, nós somos salvos pela graça, tudo é a graça do Senhor, mas há crentes que são diferentes de outros crentes. E o que é que diferencia um crente de outro crente?
Ambos são salvos, mas há um trabalhar do Espírito Santo individual na vida de cada um. Alguns, por um tempo, resistem a esse trabalhar do Espírito Santo. Por isso que a palavra vai dizer para nós que somos igreja, que não podemos resistir ao Espírito Santo, que nós não resistamos ao Espírito, porque um crente que é trabalhado pelo Espírito, ele é moldado, ele é trabalhado, ele é talhado ali, vai pegando a forma, é um crente que tem um excelente valor diante do Senhor. Certamente isso nos fala de algo que muitas vezes é um processo, é doloroso, mas o resultado é que ele vai produzir em nós uma glória muito maior do que quando nós nos achegamos para Deus. Todos nós já fomos feitos pedras vivas na casa do Senhor. Quando nós nos convertemos, pelo seu poder, ele nos transforma em pedras vivas. Agora, a vontade de Deus é que sejamos, então, transformados ainda mais. E hoje, eu quero falar para os irmãos e mostrar na palavra, através da vida do discípulo, do apóstolo Pedro, do discípulo de Jesus, que o propósito de Deus é nos transformar primeiro em pedras vivas, mas o propósito final do Senhor é fazer com que sejamos mais do que pedras, sejamos colunas na casa de Deus. Então, todos os crentes são pedras vivas na casa de Deus. Todos estão sendo edificados pelo Senhor e todos têm a sua importância. Contudo, os vencedores são aqueles que são feitos colunas na casa de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 12, nós estamos, e lembrando aos irmãos, nós estamos estudando Apocalipse toda quarta e toda quinta, tem vídeo novo no nosso canal do YouTube, e nós vamos chegar também nesse texto do capítulo 3, mas a palavra do Senhor diz, em Apocalipse 3, verso 12, no final de cada carta que Jesus falava às suas igrejas, ele sempre, a última palavra, ele deixava ao vencedor. E nesse momento ele diz assim, capítulo 3, verso 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então perceba, ao vencedor, todos nós somos pedras vivas na casa de Deus. Se você é salvo, você é uma pedra viva. Mas o propósito final do Senhor, o trabalhar do Espírito Santo, é transformar essas pedras vivas em colunas na casa do Senhor. Na epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo diz que Pedro, o apóstolo Pedro e Tiago eram colunas na igreja primitiva. Abra lá sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, verso 9. Ele diz assim, quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas aqui é Pedro, é o nome de Pedro em hebraico, e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que no encontro que ele teve com Pedro, com João e com Tiago em Jerusalém, esses homens estenderam a destra da comunhão sobre eles, liberaram sobre Pedro e Barnabé a destra da comunhão para que eles também fossem instrumentos do Senhor na pregação aos gentios. Só que Paulo diz que esses três homens eram colunas na igreja de Jerusalém. Sabe, irmãos, meu encargo hoje é dizer a você que Deus também deseja fazer de você uma coluna na casa dele. O processo do Senhor com Pedro pode também ser percebido nas nossas vidas. E eu quero hoje mostrar na palavra do Senhor, baseado no texto que o próprio apóstolo Pedro escreveu, que nós lemos no início, no capítulo 2, no verso 4 e verso 5. Eu quero mostrar para os irmãos como foi o processo do trabalhar de Deus na vida de Pedro, para que você perceba como Deus quer trabalhar na sua vida também. E para que você fique em paz, sabendo que quando passamos por situações adversas, podemos ainda ali ser trabalhados por Deus, passar por toda essa situação e lá na frente sermos utilizados pela graça do Senhor como colunas na casa de Deus. Amém? A primeira coisa
que nós encontramos na história de Pedro, você vai se recordar à medida que eu falar. Você sabe, Pedro era pescador. E a palavra de Deus nos diz que Pedro conheceu a Jesus através do seu irmão chamado André. Tanto João quanto André, eles eram originalmente discípulos de João Batista. E por duas vezes, tanto no batismo de Jesus como outra vez quando eles estavam com João Batista, eles ouviram da boca do próprio João Batista se referindo a Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Quando João foi batizar Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dias depois, Jesus estava passando e João se referiu a Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Então André e João, ouvindo isso, imediatamente seguiram a Jesus. E logo após também, André trouxe o seu irmão Simão para conhecer a Jesus. Quando Jesus viu Simão, isso está lá descrito em João capítulo 1, verso 42, João 1,42, a Bíblia diz que quando Jesus viu Simão pela primeira vez, aí ele disse assim: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João 1,42. João capítulo 1, verso 42. E ele diz, olha, e o levou Jesus, olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então, quando Pedro se achega a Jesus e reconhece em Jesus que de fato ele era alguém diferente, ele era o Filho de Deus, naquele momento Jesus muda o nome dele. Faz de Simão, que significa cana, né? Cana, balançando ali para todo lado, inconstante. Jesus faz de Simão Cefas, Pedro, e diz para ele: de hoje em diante, o seu nome, Simão, não é mais Simão, mas seu nome agora é Pedro, pedra. Então nós sabemos que Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, ninguém tinha o Espírito Santo ainda, do modo como nós temos, porque naquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado aos discípulos. Mas naquele momento, ele conheceu a Jesus pelo testemunho de André, pelo testemunho de João Batista, como sendo o Cordeiro de Deus. Naquele momento que ele reconhece Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, Jesus faz dele pedra. Pedro, não é mais Simão, a partir de hoje você é Pedro. Pedro, porém, ainda não tinha sido, irmãos, mesmo com essa experiência de reconhecer a Jesus como o Cordeiro de Deus, mas ainda Pedro não tinha sido conquistado o seu coração inteiramente pelo Senhor. Ele era como muitos crentes hoje em dia são. Ele teve aquela experiência inicial, ele se converteu, né? Como muitos crentes participam dos cultos, mas quantas pessoas ainda, mesmo que depois de convertida, ainda vivem uma vida completamente secular? Sabe, há muitas pessoas que vêm por culto na igreja e louvam a Deus, ali tem aquele momento gostoso com o Senhor, mas depois vão para casa e durante a semana vivem uma vida completamente secular. A palavra, as coisas de Deus não fazem diferença para ele e eles só vão ter um encontro com o Senhor de novo no outro domingo. Sabe, vive uma vida cristã mesmo depois de reconhecer Jesus como Cordeiro de Deus, mas ainda volta a pescar. E assim foi Pedro. Pedro voltou a pescar, voltou a viver a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido. Essas pessoas, assim como Pedro, foram feitas pedras. É por isso que nós precisamos entender a diferença de ser salvo e ser trabalhado pelo Espírito Santo, ser um vencedor. Jesus queria, como quer na nossa vida, fazer de nós vencedores, pessoas que todos os dias estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Nós somos pedras, essas pessoas com que eu disse para você são pedras, todas foram feitas pedras na casa de Deus, pedras vivas, mas ainda não faz parte da edificação como Deus quer da casa do Senhor. Ainda não compreenderam o propósito de Deus para eles e também não se importam muito com isso.
Como eu disse, quantas pessoas vivem as suas vidas como se a igreja, a comunhão com os irmãos, a edificação do corpo não fosse nada para elas. Nesse tempo que nós estamos de quarentena, irmãos, como é importante a comunhão com os irmãos. Como é importante a vida da igreja, estarmos juntos. Eu sei que alguns podem dizer, pastor, nós somos igreja fora do prédio. E que bom que você entende isso, porque de fato nós somos a igreja onde nós estivermos. Contudo, irmãos, desde que os apóstolos receberam a missão de Jesus e desde que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles sempre se reuniram em cultos públicos para glorificar e testemunhar o Senhor. O culto público tem a sua importância. E sabe o que é que me admira? É porque eu sei que para muitos irmãos o culto público não faz falta. Eles são pedras. Foram feitos pedras pelo Senhor. Foram tirados do mundo, foram introduzidos na salvação. Contudo, a vida da casa, a edificação da casa, para muitos ainda não faz diferença. Ainda é como se nada fizesse falta, fizesse diferença. Deus quer trabalhar em nossas vidas. Deus quer nos transformar em pedra, mas Deus quer trabalhar em cada uma dessas pedras, quer atalhar essas pedras para que elas sejam úteis na casa do Senhor. Assim era Pedro, tinha se convertido, mas voltou a pescar, voltou a viver a vida dele normalmente. Ele era convertido, mas ainda não era um crente consagrado. E eu te digo, meu irmão, um crente consagrado tem muito valor diante do Senhor. Agora, qual a segunda etapa? A primeira etapa na vida de Pedro, Jesus então transforma ele em pedra. Ele tem experiência de conhecer a Jesus como o Cordeiro de Deus. Mas ele agora precisa de uma nova experiência. Não é uma experiência de conversão, mas é uma experiência do trabalhar. E eu chamo isso do momento em que a pedra precisa ser quebrada, quebrantada. O Senhor Jesus tinha trazido Pedro das trevas para a luz, do conhecimento dele como Messias, mas ainda havia uma obra mais profunda a ser feita na vida dele. Quantos crentes param nessa primeira fase? Não permitem que o Espírito Santo tome conta dos seus corações, das suas vidas e trabalhe nas suas vidas. Mas eu creio, meu irmão, que na minha vida e na sua vida há um trabalhar do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você. A segunda etapa na vida de Pedro que nós vamos perceber é que Jesus então tem um segundo momento com Pedro, onde ele agora não mais o transforma em pedra. Ele já era pedra, mas agora Jesus vem para começar a trabalhar, para quebrar essa pedra, para torná-la útil na edificação. No Evangelho de Lucas, a palavra do Senhor nos diz que certa vez Jesus estava pregando e ele viu 2 barcos na beira do mar da Galileia. E resolveu entrar em um desses barcos e ensinar as multidões de dentro do barco. Um daqueles barcos era o barco de Pedro. E tudo que Jesus fazia, irmãos, ele fazia com um propósito bem claro. Não foi por acaso que Jesus apareceu e subiu no barco de Pedro, que outrora ele havia se encontrado e transformado o nome dele para Pedro. Então ele entra naquele barco e depois de ensinar as multidões, ele se assenta no barco e percebeu que o barco de Pedro estava vazio. Pedro havia pescado a noite inteira, mas não tinha pescado nada. Vamos ler Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Percebe?
Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem e a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente, de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, tudo que o Senhor faz, Ele faz com um propósito. Sempre que o Senhor lhe pedir alguma coisa, não é porque Ele precisa, mas é porque o Senhor quer uma ocasião para te abençoar. Por isso, não reclame quando Deus te cobrar e te pedir algo. Ele te pede algo para ter uma ocasião para te abençoar. A palavra do Senhor diz que no segundo encontro que Jesus tem com Simão, algo glorioso acontece. Jesus entra no barco dele e quando eles vão, depois do ensino de Jesus, certamente Pedro, Tiago e João estavam frustrados a noite inteira pescando e nada tiveram, não iam ter o sustento para aquela semana, quiçá para aquele mês. E Jesus entra no barco e depois de ensinar, Jesus diz: olha, me levem para o lado mais fundo do lago. E levando os discípulos para o lago, os discípulos levando Jesus para o lado mais fundo, ele disse: agora lancem as redes e vamos pescar. Você sabe, na hora que Jesus fala isso, Jesus não era pescador. Talvez o máximo que Jesus tinha aprendido como ofício natural ali era ser carpinteiro como José. Os profissionais da pesca ali eram Pedro, Tiago e João. Contudo, Jesus é o Rei dos Reis. E aí Jesus disse: lancem as redes e vamos pescar. E eles falaram: Senhor, mas olha, nós temos experiência. Nós pescamos a noite inteira e nada conseguimos. Não tem peixe nesse lago. Mas tá bom, nós ouvimos o teu ensino, nós ouvimos tudo que o Senhor falou. Percebemos que o Senhor é um homem de Deus. Eu mesmo já disse que o Senhor é o Cordeiro de Deus. Reconheci isso. Sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. E aí, irmãos, quando eles lançam as redes e puxam, as redes começaram a se romper devido à grande quantidade de peixe. Mas perceba, o propósito ali não era peixe. O propósito ali não era pescaria. O que Jesus queria ali era quebrantar o coração de Simão. Trazer o coração de Simão para uma experiência mais profunda. Simão, que outrora já tinha sido transformado em pedra, agora era Pedro, precisava de uma experiência mais profunda com o Senhor, uma experiência de quebrantamento, uma experiência de se render aos pés do Senhor. Quando eles puxam aqueles peixes, colocam no barco, outro barco vem ajudar e os dois quase afundam de tantos peixes, eles conseguem chegar à beira do lago, ali na praia. Então Simão Pedro se curva, se agacha e imagine comigo a cena, ele se abaixando, agarrando ali os pés de Jesus em adoração. Mas é interessante que a palavra dele é: Senhor, mesmo ali agarrado aos pés de Jesus, ele diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, como precisamos de crentes quebrantados no meio da igreja. Temos muitos crentes que converteram, reconheceram Jesus como o único Salvador, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ainda não tiveram seus corações quebrantados, ainda não foram pedras quebradas, são pedras brutas, são pedras que ainda não foram trabalhadas, porque têm resistido ao trabalhar do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, permita que o Espírito Santo trabalhe. Simão Pedro se ajoelha e reconhece: Senhor, eu sou pecador. E a palavra de Jesus para aquele momento foi: Simão, não tema, porque eu sei que você é pecador, mas eu vou fazer de você pescador. De pecador para pescador, pescador de homens. Você será pescador de homens. Não tenha medo. De agora em diante,
eu vou te usar. E o interessante, e é tanto que o propósito, e houve ali um trabalhar poderoso do Senhor, é que tudo que eles entraram no mar na noite anterior procurando foi peixe. Mas no outro dia de manhã, mesmo diante de uma grande quantidade de peixes, a Bíblia diz que eles largaram os barcos, largaram as redes, largaram os peixes, largaram tudo e foram seguir Jesus. Isso não é glorioso? Como nós precisamos largar coisas na nossa vida. E quando eu falo largar, irmãos, às vezes não é necessariamente um ato, mas é a questão de coração. Como tem coisas no nosso coração que ainda ocupam o primeiro lugar na nossa vida, precisamos ser quebrantados, trabalhados pelo Senhor. Deus quer sempre fazer algo maior, algo glorioso. Pedro já era convertido, mas agora ele teve uma experiência mais profunda, uma experiência de arrependimento, de mudança de mentalidade. Alguma coisa aconteceu com Pedro naquele momento, irmãos. Ele provou a graça e o amor de Jesus. Só quem provou a graça e o amor de Jesus pode de fato reconhecer: eu sou pecador, eu não valho nada, eu não tenho nada em mim mesmo. A reação de Pedro foi: Senhor, afasta-se de mim, porque tu és santo e eu sou pecador. Mas ao mesmo tempo ele ouviu a doce voz de Jesus dizendo: não temas, eu sei que você é pecador, mas eu vou fazer de você um pescador de homens. Ele provou a graça, o amor de Jesus, porque, meu irmão, escute isso, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu sei que você está acostumado a ouvir muita pregação de pregadores do Antigo Testamento. Pregadores que dizem que o que surte efeito no coração da pessoa e que produz arrependimento é lei, é pancada, é cajadada. Mas eu vou te falar, meu irmão, e eu prego muito sobre a graça, os irmãos sabem disso. E eu sei que muitas vezes ao pregar sobre a graça, pode ser que muitas pessoas me acusem dizendo que a graça produz crentes relaxados. Pode produzir crentes que vão pecar sem temor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, no verso 4. Quanto mais graça, mais arrependimento, mais noção do pecado e mais afastamento do pecado nós temos. É um engano achar que é pela lei, que é pelo mandamento imposto que nós largamos o pecado. É pelo amor, é pela graça que nós somos livrados do pecado. Romanos 2,4, a palavra do Senhor diz assim. Escute bem, marque na sua Bíblia esse versículo, confesse esse versículo. A palavra do Senhor nos diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Você ouviu isso? A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. É quando nós entendemos a graça, o quanto Deus é bom e quanto Ele é misericordioso conosco, que nós vencemos o pecado. É pela graça que nós vencemos o pecado, não é pela lei. Sabe, meu irmão, se tem algo na sua vida que precisa ser trabalhado, enxergue a bondade de Deus sobre a sua vida, enxergue o quanto que Deus é gracioso, o quanto que Cristo é maravilhoso, o quanto que Ele tem feito na sua vida. Aceite e receba o amor de Deus por você e você vai vencer esse pecado, vai ter um genuíno arrependimento. Pedro, irmãos, não teve primeiro que se arrepender para depois ter uma pesca maravilhosa. Não, Jesus operou nele uma pesca maravilhosa e por conta da bondade, da graça, do milagre, ele se arrependeu e chegou aos pés de Jesus. Não é glorioso o que a palavra de Deus nos ensina? Não é maravilhoso quando a gente ouve a palavra e vê que os caminhos do Senhor não é o que a gente pensa muitas vezes? Foi o contrário, meu irmão. Primeiro ele provou da bênção da pesca e isso produziu nele mudança de vida. No Velho Testamento, debaixo da lei, nós primeiro temos que mudar de vida para depois experimentar a bênção. Mas nos dias do Novo Testamento, nós primeiro provamos do amor, da sua bênção e isso vai produzir em nós mudança. 3 dias depois, quando as mulheres foram ao túmulo, elas encontraram um anjo no domingo, depois da ressurreição. Está lá escrito em Marcos 16, 5. E o texto diz assim, que o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele tinha sido colocado. Mas vão
e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Percebe? O anjo deixa um recado para aquelas mulheres darem aos discípulos, dizendo: comuniquem aos discípulos e a Pedro. Observe a expressão e a Pedro. Falem aos discípulos, mas lembre de falar para Pedro. Essa é a prova que o amor de Jesus permaneceu inalterado pela vida daquele homem, pela vida de Pedro. Sabe, irmãos, e é somente quando nós conhecemos esse amor é que poderemos estar firmes. E aí, quando é então que Pedro, depois de ter sido feito pedra, depois de ter sido quebrantado, depois de ter sido trabalhado e depois de ter sido transformado nessa experiência que ele teve de negar Jesus, quando é que Pedro agora não é mais somente pedra e se transforma em coluna na casa do Senhor? Lá em Lucas, capítulo 24, verso 34, e também em 1 Coríntios 15, 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que depois que Jesus apareceu, ele apareceu antes de aparecer aos outros discípulos, ele apareceu a Pedro. Só que esse momento que Jesus aparece a Pedro não ficou registrado em nenhum livro da Bíblia. Ficou registrado apenas que ele apareceu primeiro a Pedro. Mas por algum motivo, Deus não quis que esse relato ficasse na palavra do dia que ele restaura Pedro. No dia que ele faz uma obra conclusiva, transformadora na vida de Pedro. Mas o texto de Lucas diz assim: os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E lá em 1 Coríntios 15, 5, a palavra do Senhor diz, Paulo escrevendo diz, que ele apareceu primeiro a Cefas e depois aos 12. Percebe? Cefas é Pedro. Não sabemos, como eu disse, como foi esse encontro, mas certamente foi nesse encontro, primeiro, que Pedro foi restaurado pelo Senhor. Alguns dias depois, o Senhor apareceu novamente aos discípulos, lá no mar da Galileia, quando eles estavam pescando, estavam ali mais uma vez pescando, e mais uma vez Pedro e os discípulos experimentaram de uma pesca maravilhosa. Isso está lá em João, capítulo 21, do 4 em diante. A princípio, os discípulos não reconheceram, mas quando perceberam que era Jesus, o primeiro a pular no mar e sair nadando ao encontro do Senhor que estava na praia foi Pedro. Isso nos mostra que ele já havia sido restaurado, porque só quem experimentou o genuíno amor do Senhor corre para os braços do Pai, corre para os braços de Jesus. Pedro foi o primeiro a pular na água e ir ao seu encontro, porque ele já estava completamente restaurado, pois o seu ímpeto era agora de se aproximar do Senhor e não de fugir dele, não de se afastar de Jesus. Quem não compreende o amor de Jesus, foge, se afasta, acompanha de longe. Mas quem entendeu o tanto que é amado, que é uma pedra agora trabalhada e transformada, ele corre para a presença do Senhor constantemente. Depois de comer a comida que o Senhor tinha preparado para eles, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. E eu sei que tem uma questão nesse texto que às vezes a gente não percebe, porque a nossa língua portuguesa às vezes é pobre em alguns textos, principalmente na tradução da Bíblia. Mas quando Jesus chega para Pedro e ele senta com Pedro ali na praia, o peixe está ali diante daquela fogueira que ele tinha assado os peixes, e é maravilhoso o ambiente que Jesus preparou, porque foi diante de uma fogueira que Pedro negou a Jesus, e agora diante de uma fogueira Jesus estava ali com ele de novo, conversando com Pedro, trabalhando na vida de Pedro. A Bíblia diz que ele pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela 2ª vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas sabe o que é impressionante nesse texto que está lá em João capítulo 21, do verso 4 em diante? É que quando Jesus faz a pergunta para ele, você sabe, amor na nossa língua é só uma palavrinha, amor. Mas no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, a palavra amor tem 3 significados basicamente.
ela pode ser traduzida como ágape ou agapau, que significa um amor genuíno, verdadeiro, um amor divino, um amor de Deus por nós, o amor ágape. Mas ela pode ser traduzida também como um amor filéu, que é o amor entre pessoas, um amor de irmão. Ou ela pode ser traduzida como amor eros, que é o amor do homem para com a mulher. Mas nesse momento que Jesus pergunta para Pedro, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Esse amor que Jesus pergunta é ágape. Ele diz: Pedro, tu me amas? Ágape. Com amor divino, com amor sobrenatural. Mas sabe qual é a resposta de Pedro para Jesus, irmãos? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Tu sabes que eu amo, um amor fraternal. Pedro, pelas 3 vezes que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro responde nas 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Creio que isso mostra que Pedro deixou, sabe, irmãos, e quando ele diz na última resposta: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que meu amor pelo Senhor não é perfeito. Tu sabes que o máximo que eu consigo te amar é filéu, é o amor fraterno. Mas tu sabes todas as coisas. Eu creio que nesse momento, a prova que Pedro já havia sido trabalhado pelo Senhor é que ele deixou de confiar no seu amor por Deus, por Jesus, no seu amor e na sua justiça própria. E ele reconhecia diante do Senhor a cada pergunta que Jesus fazia: Pedro, tu me amas, ágape? E ele dizia: Senhor, eu só consigo te amar, filéu. Meu amor não é suficiente. Baseado na resposta de Pedro, e aqui é uma prova que Jesus continuava com seus propósitos inalterados na vida de Pedro. Ele diz: Pedro, tu apacenta as minhas ovelhas. Por conta dessa resposta que Pedro deu, a resposta de Jesus foi: apacenta os meus cordeirinhos. Uma vez, irmãos, que nós rejeitamos a justiça própria e confiamos unicamente no amor do Senhor por nós, estamos prontos a ser colunas na casa do Senhor. São as colunas que alimentam os cordeirinhos e cuidam das ovelhas. É preciso renunciar toda a confiança em si mesmo. É preciso depender unicamente do Senhor. Alguns dias antes, Pedro se gloriava de dizer que estava pronto e queria morrer pelo Senhor. Por ti darei a minha própria vida. Mas agora ele não confiava em nada que procedia dele mesmo. Somente esses que reconhecem que não são nada, que em si mesmo não habita bem algum a não ser o Senhor na vida deles, são esses que sustentam a obra de Deus como colunas na casa do Senhor. Somente esses são os vencedores. No nosso estudo de quarta-feira, nós vamos falar durante todo o livro de Apocalipse muito sobre o padrão do vencedor. Quem é o vencedor? São esses que são feitos colunas. São esses que não confiam na sua própria carne, mas que em todos os momentos confiam no amor do Senhor, que vivem para a glória de Deus, não por causa de sua justiça própria, mas por causa do grande amor do Senhor pelas suas vidas. A coisa mais preciosa para o Senhor, meu irmão, são as suas ovelhas, seus cordeirinhos. E, no entanto, o Senhor confiou o cuidado delas a um homem que apenas alguns dias anteriores havia negado ao Senhor, havia negado Jesus diante de uma empregada. Mas ele agora confia a sua igreja, os seus cordeirinhos na mão de Pedro. O que fez Jesus não adiar os seus planos, os seus propósitos na vida de Pedro, porque Pedro deixou de confiar na sua carne, deixou de ter justiça própria e passou a confiar inteiramente no amor de Jesus pela vida dele. E eu te digo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje é um dia maravilhoso para, nesse momento aí onde você está, permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Permitir que o Espírito Santo, se você já foi feito pedra, se você já foi feito filho de Deus, deixe que o Espírito Santo te quebrante em amor, deixe que ele trabalhe na sua vida, deixe que Cristo transforme você e o objetivo, o propósito final é fazer de mim, de você, colunas na casa do Senhor. Eu quero ser uma coluna na casa do Senhor. Você quer também, meu irmão? Então vamos orar juntos nessa hora. Se há algo no seu coração que tem sido impedimento para o Senhor agir, enquanto essa melodia vai estar tocando, enquanto os instrumentos estarão tocando, ore ao Senhor agora.
se quebrante diante do Senhor, reconheça a sua incapacidade de ser alguma coisa. Reconheça que na sua justiça própria você não pode nada e deposite toda a sua confiança no Senhor. Não tente fazer nada com base na sua justiça própria, mas confie inteiramente no amor de Jesus pela sua vida. Vamos orar? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Querido e amado Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos, porque sabemos, ó Deus, que como pedras vivas, o Senhor quer trabalhar nos nossos corações, quer trabalhar em nós, quer nos moldar para que sejamos tal qual o Senhor é. Por isso, Senhor, na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa pregação nesse momento, que o Teu Espírito Santo complete a boa obra que o Senhor tem para fazer em cada um de nós. Não permita que nada impeça o agir do Senhor nas nossas vidas. Quebranta-nos. O Senhor que já tem nos feito pedras vivas, nos faz colunas na casa do Senhor. Tudo isso para a glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia, te damos todo louvor, toda honra e toda glória, e que a obra do Senhor a cada dia em nós cresça mais e mais, até o ponto de sermos transformados completamente pelo Senhor. Transforma a nossa igreja, transforma as nossas vidas. Tudo isso, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a primeira Igreja Batista de Jacobina. Deus abençoe a Igreja Batista no Paraíso. E lembre, quarta-feira, às 19 horas, continuaremos nosso estudo, spoiler, o estudo do livro de Apocalipse. Se você tem alguma dúvida dentro daquilo que nós já falamos, envie a sua pergunta e nós vamos responder já no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe, que o amor de Deus te alcance sobre você e sobre a sua casa, repouse a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo jamais se apartem da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.
que a minha vida